Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desempregada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho. E colocai o anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para ir festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da Santa. Glória a vós, Senhor. Então, como algumas vezes já falamos aqui, tem 2 aspectos. O ano da misericórdia, proclamado, e em vários trechos da Sagrada Escritura tem misericórdia. E outro dia, lá no Conviver, depois da oração, as meninas continuaram. Como é aquele canto triste? Misericórdia. Sei lá. Falei: para que tanta choradeira? Para que tanta choradeira? Então, tem as 2 dimensões. Como já várias vezes nós temos comentado aqui. É a nossa dimensão
que geralmente reina nas comunidades e na igreja, é a dimensão de Deus. Nós temos que analisar as duas dimensões. A nossa dimensão é um sentimento de culpa, e aquilo que vem da nossa psique, do nosso íntimo, mesmo que a gente não perceba, está lá no fundo. Já falamos outras vezes, até os cachorros sentem um sentimento de culpa. Se você chega em casa, ele aprontou, ele não vem perto, não. Já fica de lado. Quer dizer, é algo que existe dentro da natureza humana. Este sentimento de culpa. E a maior parte das vezes, dentro das nossas igrejas, não é o canto da esperança, quer dizer, o canto daquilo que se cria. Que esperança é isto. Quando você constrói uma casa, na mente você tem o projeto da casa, mas você constrói a casa naquela esperança que a casa vai ficar bonita, daquele jeito, que vai ter o quarto para os teus filhos, vai ter isto, vai ter aquilo, vai ter uma alambrada, como aí você, esta é a esperança, é um projeto futuro a ser construído. Porque se você só fica sonhando com uma casa e nunca coloca alicerce, nem constrói, nem chama o pedreiro, você vai ficar nos sonhos. E na maioria das vezes, acontece que o nosso cristianismo é feito simplesmente de sonho, não de projeto claro daquilo que nós construímos na nossa vida. Então, partindo desta parte de misericórdia, é real porque nós somos reais. Nós vivemos com estes sentimentos. Mas você precisa dar um passo além disso. Aquilo que é o pensamento de Deus. Os meus pensamentos, fala Deus, não são os vossos pensamentos. Por que nós aceitamos este Deus e não aceitamos outros deuses? Os pagãos, quando foi anunciado o cristianismo, eram muito religiosos. Tinha um monte de santuários. Na carta, no Ato dos Apóstolos, tem que quase matava Paulo e Barnabé, me parece, ou outro, não lembro, que estava junto lá em Éfeso, porque Éfeso tinha o templo de Artemis, a grande deusa de todo o Oriente. E quando começou a anunciar Cristo, não vendia mais essas estatuetas como lembrança. Não quero ofender os nossos santuários católicos, cristãos, mas continua a se construir os santuários, não a trazer Deus na vida da gente. Faz uma diferença muito grande, gente. Porque o santuário é mais ou menos uma coisa realizada daquilo que nos acontece quando não tem mais recurso humano. Meu Deus, me acude! Minha Nossa Senhora, o que eu fiz para merecer isso? São instintos íntimos do ser humano. Para vocês compreenderem como a religiosidade entra no nosso íntimo, na nossa psique, na nossa mente, na nossa maneira de ser mais íntima. Não é só no corpo, o corpo é secundário. É na nossa maneira de ser que entra a religiosidade, a maneira de pensar. Então, onde acontece isso? Aí nós temos a segunda leitura. Em Cristo, Deus reconciliou o mundo para si. E já disse para a gente meditar, para que vai se chegar da Páscoa, o que vai ser a nossa Páscoa. Mais uma vez nós vamos fazer que é a procissão do enterro, as lástimas, a choradeira, atrás de Nossa Senhora das Dores, não é? Queria fazer uma gruta lá, não sei se vão fazer ainda. Falei, tudo bem, vamos colocar esta imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora das Dores. Falei, não é Nossa Senhora das Dores.
Isto aqui se chama a piedade. Quer dizer, a mãe que recebe um filho morto no colo, acreditando que ele vai vencer a morte. Não é para se chorar, não. É esperança. Como quando alguém se coloca numa cirurgia ou numa UTI, você tem a esperança que ele vai recuperar a vida. É diferente, gente. A ideia que nós temos que ter de Cristo. Ele é a esperança da humanidade, que quer dizer o futuro da humanidade. Porque tudo, aí entra a fé. Quer acreditar, acredite. Não quer acreditar, se vire. Arrume outras maneiras de pensar, etc. Mas ninguém pode fugir desta realidade, cada um de nós com a nossa vida. Qual é o teu futuro? Qual vai ser a tua realização? Deus projetou o ser humano a ser grande em Cristo. É nele que nós encontraremos a nossa realização. Nele nós não encontraremos os favores que também faz. Os milagres que também fez na terra, na frente de todo mundo, para que todo mundo acreditasse nele. Tanto que falou, se vocês não acreditam naquilo que eu falo, que foi proclamado quando ele foi batizado lá, Deus gritou a todo mundo, este é o meu filho. Os fariseus estavam lá presentes, ouviram, não quiseram acreditar. Outras vezes Deus falou, esse é o meu filho, este homem é o meu filho. Então não foi tão escondido assim, não foi um misticismo vazio, o evangelho que foi anunciado. Foi uma realidade de um homem que viveu. E nele foram feitas todas as coisas. Então se nós procuramos o porquê de todas as coisas. Ele foi o princípio de todas as coisas. E todas as coisas, o que quer dizer todas as coisas? O mundo que está aí, e eu estou fora. Não, você também está. Eu também fui criado nele. Por um acaso, meus pais me geraram na carne mortal, mas Deus me gerou numa vida imortal, que é vida. Que é vida. Se insiste, é que é vida que vai superar a própria morte. Então, em Cristo, nós somos nova criatura. São Paulo fala. É uma criatura totalmente nova. Quando vai se realizar isto? Ainda nesta terra? Para alguns se realizou. É como se perguntasse uma criança no ventre materno que pudesse responder. Escuta, neném, você vai ser o quê? Vai crescer o quê? Ele não sabe. Mas ele já tem a vida que vai se desenvolver. Assim nós também temos esta vida que vai se desenvolver. Por quanto tempo, como? Não cabe a nós. Como a vida, não cabe à criança pensar se amanhã vai se alimentar, se amanhã vai morrer de fome. Porque alguém que tem a vida, que é a sua mãe, que vai providenciar para ele a comida para o crescimento e o desenvolvimento. Então veja que não é tão absurdo o cristianismo, se nós compreendermos nesse aspecto, que é uma vida que trouxe. A dificuldade qual é? É crer. É crer.
que além desta vida cotidiana que nós mexemos nas coisas, existe uma vida mais íntima, mais profunda, que é a própria vida de Deus, que está dentro de nós. Isso é difícil. Às vezes sai da nossa cabeça. Às vezes as preocupações das coisas nos levam tão longe, nos mata de uma tal maneira, que pensamos que não tem nada, além daquilo que temos que fazer, realizar, comprar, etc. Então nós somos realizados em Cristo. E em Cristo existe esta reconciliação. Mais um aspecto da cruz de Cristo. Todo mundo pergunta, se eu perguntar para vocês, vão responder do mesmo jeito. Quando é que Cristo nos redimiu? Quando deu comida ou quando morreu na cruz? Quando que foi que nos redimiu? Olha, que deu comida a 5.000 pessoas. Mais do que Bolsa Família. Ou quando morreu na cruz? Precisa nem perguntar, não é? E esta pergunta que eu fiz antes de construir o hospital. O porquê do hospital era isso. Entendeu? Quando morreu na cruz. Agora, este aqui, os médicos nos deveriam explicar o que acontece numa cirurgia, o que acontece numa transfusão de sangue. Nós falamos lá, na cruz pagou os meus pecados. O que ele pagou? O que ele pagou, gente? Na cruz, ele assumiu os meus pecados. Não pagou os meus pecados. Assumiu as minhas doenças para injetar em mim a sua vida. Esse é o grande mistério da cruz. Porque sem derramamento de sangue não é o problema. É porque ele derramou sangue. Você pega a criancinha, ele estava sofrendo aqui. Quando foi ver o Cristo, ela chorou, porque o Cristo é de sangue, não é? Aí, não é para chorar na frente da cruz. É para meditar. Não sou eu que estou falando, gente. Foi o próprio Cristo que falou. Vocês lembram? Quando ele estava subindo para o Calvário, carregando a cruz, que as mulheres estavam lá chorando. O que ele falou? Não chore por mim. Entendeu? E precisa mudar a lógica da compreensão de nosso coitado de cristianismo jogado às traças. Igualitário, muitas vezes, com muitos ritos pagãos. Aqui é uma inserção total do Deus conosco, porque quando ele nasceu, este verbo que criou todas as coisas, e para o qual todas as coisas foram criadas. Esta é a civilização. Este verbo era o Deus conosco. Então, na cruz, foi o Deus que se misturou com a maldade humana. Foi Deus que se misturou com a morte humana. Mas como ele é Deus, como ele é Deus, o que quer dizer é Deus? Não é o pai do segundo filho que estava lá cumprindo ordens. Ele é fonte da vida. É o grande princípio da fé. Quando São Paulo fala aos hebreus, gente, primeiro ato de fé, crer que o mundo não se criou por si mesmo, mas foi Deus que o criou. Primeiro ato de fé. Aí, crê ou não crê? Mas, isto, aquilo, tá bom. Seja mais simples. Seja mais simples.
Admita a sua ignorância. É muito mais simples. Mas então temos que continuar a ser bobos? Não podemos estudar a ciência, etc. Não. Admita a sua ignorância. Que admite que é ignorante vai para a escola para aprender, não para continuar bobo. E nós iremos compreender como Deus permanece em todas as coisas, em todas as criaturas humanas, e como com aquele momento de nova criação, Ele venceu todos os males que atingem a humanidade, que, repito, Ele testemunhou durante os 3 anos ou mais que estava junto ao povo, realizando curas, etc. Como Ele venceu, Ele era superior. Teve todo tipo de doença. Se vocês puderem ler o Evangelho, vocês encontram doenças psíquicas, doenças, quando fala de daimon. Daimon é tudo aquilo que destrói o ser humano. Entende? Não é o daimon no capeta, com chifrinho que vem por aí. Ele também existe, mas aquilo é vamos dizer, numa dimensão bem mais profunda. Só alguns santos que tiveram estas lutas direta com o demônio, que já Deus tinha preparado eles para ter esta luta. Mas o daimon, a palavra daimon, exatamente é tudo o que destrói o ser humano. Então, quando fala de demônio que estava dentro, que estava enlouquecido, é uma doença. É Deus, Cristo sarou a doença. Aí vão procurando nos meandros, nas entranhas da psicologia, por que Deus fez aquela pesca milagrosa, e porque Ele tinha um pensamento profundo e sabia onde estavam os peixes. E mandou jogar a rede naquele lugar, porque sabia que, bom, se Ele tinha tanto poder da mente, era diferente dos outros. Porque não admite que no homem especial, que os pescadores que eram práticos de pesca não sabiam onde estava o peixe, e ele, que era um carpinteiro, sabia onde estava o peixe. Então ele demonstrou exatamente todo o seu poder que tinha quando deixou morrer Lázaro. Deixou morrer de propósito. Veja no Evangelho de São João, o nosso amigo Lázaro está doente. Depois de 2 dias ficou, o nosso amigo Lázaro dorme. Mas, se dorme vai sarar, que nada, vocês não entenderam nada. Ele morreu. Mas eu estou contente por vocês, falou para os apóstolos, para que vocês vejam o poder de Deus. Agora vamos à casa de Marta e Maria. E Marta falou, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Falou, não se preocupe, Marta. Eu sou a ressurreição. Com a maior cara de pau, se assim dizer humanamente. Eu sou a ressurreição. É como se uma pessoa que está morrendo, vamos no prático, no hospital, entra um doutor, todos os outros examinaram o doente, não conseguiram nada, está acabando. Entra o médico, sai fora. Eu vou curar esse doente. O que o pessoal vai falar? Vai dar risada dele. Nós não conseguimos nada. Chama, tira a pedra. Chama Lázaro. Lázaro, vem fora. E ele saiu. Aí todos esses daimon, ele derrotou. Ele derrotou. Ele já tinha vencido o demônio personificado na tentação no deserto. Aquilo era uma luta dele como homem. Deus feito homem, mas era homem também. Então, com o homem que levou a sua fé adiante, acreditando mais na palavra de Deus do que
na insinuação do demônio. Por muito menos a gente erra, não é? Por muito menos a gente briga por um pouquinho de... Os filhos brigam por causa de herança, por muito menos. Ele tinha jejuado havia 40 dias, estava com fome, uma fome brutal, onde você come até a casca da árvore. E ele responde: não só de pão vive o homem. Era a consciência clara dele, do valor dele. Compreende? Foi levado lá em cima, mostrando a todo o Império Romano um esplendor único no mundo. Tudo isto eu te darei, se você me adorar. Tudo. Não somente a saúde física, não somente uma loteria, não somente uma pequena coisa, sim. Não, tudo te darei, se tu me adorares. Adorarás somente o teu Deus. Esta é a criatura humana. Mas quem é que de nós coloca isto na sua meditação cotidiana? Quem? É tão difícil. Porque somos tomados pelas coisas, pelos egoísmos e aí por diante. Aí nós criamos esta parte nossa. Deus tem misericórdia e não enxergamos o que existe além disso. Então o filho pródigo volta para a casa do pai. Pai, pequei contra Deus e contra ti. E não vê aquilo que o pai era de verdade. Era pai, fonte da vida. Esta é a segunda história. Então Deus nos chamou para quê? Não proibindo de fazer as coisas, isto e aquilo. Gente, já outras vezes falamos aqui, porque falo para mim, Vitória, se tudo fosse permitido, se embriagar, tudo, roubar, fazer tudo, diabo a quatro, por aí, ficar riquíssimo, mas que nada disso fosse proibido, o que você alcançou? Mesmo que você tenha uma vida de 200 anos, sem doença nenhuma, etc., o que isto vai te proporcionar? Bom, eu sou muito prático, não sei se você é prático, mas eu tento ser prático. Nada. Alcançou o deserto. Depois de você alcançar tudo isso, você encontrou o quê? O nada, o deserto. Passou pela vida, mas não encontrou a vida. Compreende? E isto que faz mudar um pouquinho a nossa dimensão. Não porque é proibido ou não proibido, mas porque depois que gastamos tudo, vem a fome. E é fome brutal. Que nem mais o alimento dos porcos nos satisfaz. Porque é fome de Deus. É que somente Deus pode preencher. Fomos feitos para ti, fala Santo Agostinho. E o nosso coração estará inquieto até que não repousar em vós. Oh Deus. Esse é o drama de todo ser humano. Não precisa ser freire de clausura, não precisa ser monge, não precisa ser padre, não precisa ser bispo, nada. Basta ser um ser humano para ter tudo isto dentro do coração. E aí, quando se chega a Deus, não interessa para Ele se eu estou sujo, se eu cheiro,
desculpe, a merda de porco. Ele me dá a veste nova, me colocou o anel, que era sinal de filiação, e faz a festa grande. É Ele que faz. O que nós queremos mais da vida? Talvez um passo além disso, de ir além de introspecção psíquica, analítica, etc. Porque que acontece? Que se você vai nas normas, me falaram, porque nunca li os livros da psicóloga, tem que conviver com isto. Mas tem um sentimento de culpa. Tem que conviver, paciência, me parece que é assim que eles falam, não sei como é que vai. Outras formas de evasão psíquica, com meditações transcendentais, aonde tudo que está na memória fica lá no fundo, e você não tem mais de imediato sentimento de culpa. Em Deus é totalmente diferente. Você vai sujo mesmo. Vai com culpa mesmo. Vai derrotado mesmo. Mas é Ele que faz a festa. Ele que de um morto faz um vivo. De um doente, uma pessoa sã. De um egoísta, alguém que gasta a vida pelos outros. Ele faz isso. Então acho que vamos um pouquinho além da misericórdia. Vamos ao encontro da vida. A gente não tem consciência, mas Deus tem consciência.